o Senhor. E andando para o Antigo Testamento, mestre para nós ver livro de Isaías, capítulo 59. E tem três fases. E tem o primeiro de que Isaías condena o pecado do povo. Terceira fase, não vou falar primeiro, começar de 1 a 8. Terceira fase é de 9 a 15, que lá na fala dele, próprio povo é confessar seu pecado. E na terceira parte, é mostrar a partir de versículo 16 até 22, falando de como é que o Senhor prepara salvar esse povo. Então, pode, primeiro, e condenar. Segundo, povo repetir, povo confessar. Terceiro, próprio Deus e age para poder salvar esse povo. Assim que Deus está trabalhando. Está trabalhando três fases. Não poder, primeiro, condenação, mostrando o pecado. Segundo, se não confessar. Terceiro, ele está agindo a favor de nós. Então, vamos de Nona Baleia, capítulo 59, Isaías. Fala, Jove, Monte Senhor, fica curto demais para salvar, nem se orelha surdo, para cá ouvir, para cá poder ouvir. É boa maldade que fosse parede de divisão da metade de vós, o bom Deus. O pecado foi e cubre-se o rosto de vós, para quem ouve vós. O mundo tem mais sangue, podemos ter culpa. O boca da papel medida com palavra torta. E que tem ali uma essa voz para justiça por ter. Nem que está apresentar na causa de justiça por conta da batalha. Está afiançando a palavra, o cavalo. Está comprometida e está prenhando o mau plano é para pecar. Está gente ouve de compra. É disse ter aranha que comecei a namorar. Se um dedo quebrado, aliás, se um deles quebrado, e não sair, cobra tudo. Seteias, cavalinho, farofa. É capuri, cubro corpo, o que é coisa que é fácil, que coisas de pecado, trabalho de sermão de violência. Se peta culpa má, é diante para dar uma sangue, dali o que de culpa. Nessa cabeça é só pensamento de pecado. Nesse caminho, só batimento, cuidado. Cuidado é que com esse caminho de paz, nem é que até andar na justiça, é com caminhos tortos para ser cabeça. Alguém puder andar naquele caminho e que com se paz. Agora, você, povo de Deus, é povo como você fala assim. É como anda, a justiça está longe de nós. Retidão, cancelação. Não dá pé à luz, mas somos seguros. Nós a ação de Deus e falar, Senhor, olhas e fica o que sabe, maneira de justiça que tem. E hoje, como é que tem, quem é justo? E fica admirado, como é que tem, quem na hora, para que pouco, assim, se próprio mundo ganhar a vitória, se próprio retidão aguentar. Não é bem, são poucas passagens.
Deus no papel, nós falamos obrigado, Senhor, por palavra, e palavra de vida, e palavra de restauração, e palavra que está edificada. E nunca ser palavra que está condenada, mas ainda dá exemplo de que passa naquele tempo, mesmo que nós, é comandar com palavra e palavra eterna. Não tem nada que pode substituir o palavra. Venha abençoar com palavra. A nós que não vê, e a mim que firma nele. Pode ser o seu canal. Para conhecer a palavra na porção de cada um de nós que está aqui. Abençoado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, por tempo assim. Quem é o profeta Isaías? E ali tem parte, ele faz parte de uma família real. Ele não pode falar, se para na boa palavra, não está para ele é príncipe. Hoje eu vejo como que Deus podia acabar, podia uma Elias na Tabata, e acabar podia Eliseu que na Lavra, esse lugar, e acabar de ouvir outro profeta, chama Jeremias, mas ele vai dentro do palácio e colhe alguém de gestão de reis, gestão de gentes, e dá palavra para esse ao povo de Deus. Isaías vive manda de tempo, manda de reis. E não vou falar em Cabandá com Manassés. Manassés, que rei mau, que rei idolatra, que cá com os Deus. Mas filho de Ezequiel. Quem é Ezequiel? Se não eu Bíblia na Reis, não é contando quem é Ezequiel. Ezequiel é considerado uma reina que faz muito vontade de Deus. E que tem nem que eles começassem uma cabandade, uma Ezequiel. E que tem. Então, era um rei que reina no momento que Ezequias, aliás, Isaías estava como profeta. Mas ele era um rei que, de fato, guardava a palavra de Deus. A Bíblia falando como no terceiro ano de reinado de Oséias, filho dela, no capítulo 18, segundo Reis, rei de Israel, que será Ezequias, filho de Gás, de Judá, começou a reinar e reinar com 25 anos de idade. E teve reinar 29 anos na Jerusalém. Se mamãe serve Abi, filho de Zacarias. No versículo 3, do versículo 9, eu vejo. Falando como e anda direito diante do Senhor. Suma o seu papel da vida fácil. E tirar que causa altos possível para naquele tempo, mesmo na tempo de Davi, e sobrava a causa que Israel estava fazendo sacrifício. Mas ele tira tudo. E quebra as estátuas. Até o falando, Bíblia falando, uma ídolo que ídolo de Asera. Então, um ídolo que está lá e conseguir quebrar. No versículo, aliás, mesmo capítulo, versículo 4, fala assim: e parecia cobra de metal que Moisés comprou. Hoje eu vi que cobra aqui de metal que Moisés comprou dentro na lava, que ela ficava manda de anos, não pude falar séculos, que ele está no Rabaína, que metal, que cobra. Mas ele tira.
e pedaciar tudo. E tirar. Pode alguma coisa se observa. Então, e pedaciar tudo. Para ver, quem estava também. Então, foi sacrifício lá. Vou pensar uma. Mesmo no tempo de Samuel, que sendo sacerdote, o conselho vai Israel. Aquele estado está lá. No tempo de rei Saul, que estátua está lá. No tempo de Davi, que estátua está lá. No tempo de Salomão, que estátua está lá. Que metal, aquele cobra de bronze, estava lá. Até nesse tempo, e mandar quebrar aquilo. E quebrar. Para poder o povo de uma só maneira. Então, quebra aquilo tudo. É de parar no humano. E padaciar que cobra de metal, como Moisés comprou para meter naquele tempo, o filho de Israel, está quebrando para incenso para ela. É tomado a Deus tanto o significado para o pobre. Olha, mesmo assim, Deus terá dito ticianos é continuar na mistura de índios. É continuar tendo aquele pedaço de metal. É na fazer sacrifício. A Bíblia falando como no versículo 5, fala Ezequias, fiançava no Senhor, Deus de Israel, e que tem outro rei Sumer na Judá. Nem antes dele, nem depois dele. E que tem lei que fiançava no Senhor Sumer, rei Ezequias. Nem antes dele. Antes dele, outro não é ouvir. A partir de Salomão, para Davi, Saúl, para Cate, Sumer. Nem depois de Cate. E ali tem muita confiança. E esse homem era que ouvia sempre Isaías. Então, qualquer coisa que na consciência, mas aqui, esse babá fala Isaías, que uma não poder resolver, como é que é o problema poder resolver? Olhar, Judá está allá no Senecaribe. Ele manda aquele rei de Senecaribe, da Síria, manda recado para destruir Israel e Judá. E manda carta. Não pode falar assim. Ezequias, e manda essa carta para Isaías. Aliás, Ezequias, ele leva para Deus. Deus para perto de Isaías, para poder dar recado para o mal. Essa guerra, ele não é vitória. Segundo o lei, que passagem. Mas esse próprio homem, próprio rei, e para um filho chamado Manassés. Não te ouvi? Manassés, quem que era Manassés? Manassés começou a reinar com 12 anos. Manassés, Bíblia falando do mal. E fosse mamar diante do Senhor. E anda conforme o costume do diante de raça que Deus terá. Se filho próprio. E na causa, e torna um pouquinho de barobas que se papel de roubar. E lançando altares para barrar. E concluído no passerá que se papel destruir. E fosse suma que acaba de ser de Macedônia, fosse aquele parecia papel, fosse vai. Empina diante de tudo estrelas de céu e adora eles. E concordamos na casa do Senhor, que casa do Senhor para comer. E não pôs esse nome, né? Lá na Jerusalém. Está vendo tudo dos lados de quintal, de casa do Senhor, e concordamos para tudo estrelas de céu. E sacrifica-se filho na fuga. E dá de vinhama nas nuvens. E serve para poder
Então consultava fundos. Então botava sorte. E pegava para se mal diante do Senhor e lá entendecerá. Esse é o tempo de Isaías. É como andar, onde Isaías entende essa palavra para o povo de Israel. E falei, dube, monte Senhor, e que curte demais para poder saber. Nisso orelha que surdo para ele poder ouvir. Deus fala, monte Senhor, nisso orelha e que surdo para ouvir o que não passa. E fala, por maldade, que fosse parede, divisão na metade de vós, o poder. Para ver olha aqui, Manassés usa para aquilo. Povo de Deus torna para ser mais coisas piores. Então, não olha o que aconteceu. E próprio esse rei, Manassés, onde na mata Isaías, e será na metade. Papia de quê? Papia de palavra, papia de mensagem. Com Isaías estava falando metade do povo para poder arrepender. E mataram. Então é como mandar. Deus se falar através da boca de Isaías, se fala com mal. Como tem mancha de sangue, poder tem culpa. E fala com boca da própria mentira. Naquele tempo, o povo de Israel cantanava batalha. É cantanava conversa de batalha. Se não ouvir que o tempo de Isaías, o tempo de Manassés, não comparado com no tempo, não falei batalha. Talvez não pude falar em que tempo, mas na nossa sociedade, não can't falar diretamente da igreja. Nossa sociedade que está forte. Essa que batalha tem. O que está praticando? Coisas que está fazendo. E como é que tem no tempo de Isaías? Quando vintes a osso, que na tua se cabeça, macho para fêmea. Fêmea na tua se cabeça, de fêmea para macho. Quando vintes a osso, quando está do certo casamento de dois sexos, é de macho com macho, fêmea com fêmea. Não pode pensar como naquele tempo, e que tempo, mas não tempo, e mesmo que não acontece no mundo hoje. Cálculo, visão de igreja. Cálculo no papel. É a palavra que está ali. E para dentro, para não poder olhar, para não ter muito da área, que está para mal na sociedade. No caso, não se vê como mal. Sociedade que não está. Não pode olhar como mal. E uma sociedade corrompida. Assim que no tempo de Manassés, a sociedade de Israel estava muito corrompida. E dada completa. Justiça completa. Falsidade completa. Maldade completa. Tudo qualidade que vocês têm. Mas mesmo você. Canto meninos que nasceram barbados com 12 anos. Se você é meia-noite, vou falar no passeio de praça. Vou não ter meninos pequeninos, de 12, 13, que eles que não fumam. Papai vai. Canto dentes que não ficam na rua, e na carro vai, estou solta mais. Não de ser responsável, ser pais encarregados, um deles. É como andar, não está pensando como. Bíblia falava só que tem, mas e não refere que não aconteceu na mundo atual. É como andar, o povo comecei para assim.
É como a justiça está longe de nós. Para vir aqui lá, se você não está com mesmo nos nossos tribunais, e que tem justiça correta. Para ver a Bíblia falar, justiça está longe de nós. Para ver essas maldades que tem. E corromper justiça. E corromper maldade. E falar como ironiano, retidão, cataia caçado. Quer dizer, ora quando é chover, para o bem chover, gente reto, ora que a Bíblia não fala reto, e como se fala, gente mais perfeita, não, mas gente suma não é. Gente, o coração a Deus. Gente, o coração para fiançar a Deus. O caso deles, e pouco deles. É como andar e mostrando como retidão que é engraçada. Para ver do castanha anda. Não quero falar igreja, talvez por não ouvir falar assim. Não é na igreja. Não é sociedade que não está. Não é igreja está na metade da sociedade. Que sociedade? E que tem retidão. E que tem aquilo. E falar, não pera luz, mas o que está acontecendo? Socorro. Irmãos, se a hora que não falar socorro, e mostrar coisa que cá de Deus, escuridão, para ver tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia se aproximar, e mais a socorro de Deus. Essa que não acontece na nossa sociedade. Se não falasse, não falar sociedade só que não Bissau. Não falar sociedade do mundo. Todo o mundo, e que tem mais misericórdia. E que tem mais. Gente, nas amas, Deus falsos. Gente, da honra, aqui Deus, que Deus de batata. E, quando gente, a dia da ossa, está na fazer cerimônia, é mitimado. Aqueles que não levam imagem, aqueles que não levam até pecador, meninos, para fazer sacrifício, para poder, para bendizer, para ser crescimento. E aquilo que não aconteceu, quantos meninos que abandonaram na rua, com famílias que interessam mais deles, quantos deles, sobretudo na África, no país, e não podemos falar de países como de nós, país de terceiro mundo. Para ver aquilo, irmãos, que aconteceu no tempo de Isaías, está acontecendo no tempo da nossa. Aquilo que saiu naquele tempo está acontecendo. É como Deus falando no versículo 1 e falar, mão de Deus fica curto para salvar. Nesse orelha caçudo para ouvir. Que não acontece? Irmãos, mas na confissão desse povo, é para a batalha, é comandar. Justiça está longe de nós. Quanto gente que penalizado na justiça, encastado a falar justiça de Guiné-Bissau, justiça do mundo, quanto gente que sofre, que tudo se batata que tem, se razão que tem, mas passa aqui, passa e não pode falar. É penalizado. Canto deles, que não chora dentro de seu coração, para via, é capaz de justiça certa. Manca deles, que capaz de contar com eles. Talvez a pouco não ouviu na palavra, não. É miséria felicidade, não. Na palavra, na nossa sociedade, que nós estamos nela. E fala mais como não dá para parede uma cego, se não cadeia andar,
aliás, assim, não tem andar, não na palma, suma aqueles que catem no olho, não terá tapada meia, suma na fusca. O que é assim se fala? Manga de vocês não está fácil, fica correto, suma tapada. Você vê como alguém mais fácil dar tapada de noite, para becar noite, mas de dia, para dar tapada, fica fácil. Só não dá. Irmãos, esse é quem Isaías fala. E fala, povos, a voz, gostando da suma gente que nada na seguro de a voz. Porque está na onde a verdade. Porque está na bando que mais, que está na boa metade. Esse que tempo que fala a voz, que tempo de rei Manassés. Que rei que despianta o povo completamente. Eu vou falar não. Mas nunca tem nada de Deus. Sim, rei que está adiantando nós de Satanás. Não precisa de se bucumar. Cada vez na passa que fogo, que voz, para poder tirar na verdade. Ou não poder andar na escura. Ou não poder dar tapado. Bíblia falando, no crime, e tio demais diante do. E falar, no crime tio demais diante do povo. No pecado da testificar contra nós. Verdade. Hoje é povo de Deus. Vira para e para a verdade a nossa junto. Não está andando torceramente. Não andando de forma que fica normal. Para via no próprio crime. E está testificar que não sei. Quanto mais que tem. Quanto ações negativas que a gente está fazendo praticar. Quanto violências que tem na nossa sociedade. E esse é como andamos falar com essa sociedade que passa, a sociedade de Isaías, e que manciar a nossa sociedade de Deus. Não quer ser melhor que isso. Mas a igreja calculou o papel. Calculou o papel nessa sociedade. O que não deve fazer? Irmãos, o que acontece na Venezuela? Alguém fala com mano. Não ouvi nada. Esse ouvi assim, é falar. Hoje aquele sismo, terremoto, ainda vai acontecer. Um dia antes, estava numa cerimônia grande. Manifestação do Deus de Vilá. Mas o que tem acontecido? Hoje é terremoto, cara. E morre 12.505, aqueles que perdem, aqueles que mostram. E duro. Para ver gente começando a abandonar Deus, até nas nações, reis, não abandonando a Deus, e fazer com que tipo de praga pode cair em cima de nós. E pode cair. E hora de não abandonar totalmente Deus e está certo. Bíblia fala com uma soldado nação puder rei que reconhece Deus. E hora que não reconhece Deus, nasci soberania, na era que ele quer ser sumador do Criador, Deus e tem o poder de livrar aquilo que a nós nunca pode livrar. Vai mandar para minha mão da curso passado. E aconteceu no passado, na terra dos Estados Unidos. Caças, tudo que é uma parte que melhores prêmios, donos de dinheiro, sem caças, tudo quebra. Uma casa de um pastor que a igreja fica quebra.
Mas não para Deus obrigado. A os nas 7 terras dos Estados Unidos, milhares de gente a os na levar para Jesus. Amém? Na Afeganistão, gente na levar para Jesus. Falei, os últimos serão os primeiros serão os últimos. E a nós, cada que manda esses, é na volta para a via de própria igreja, na orava, na evangelização, na conta, milhares de gente na sala. Irmãos, Deus se justiça, se raiva e caridade. No canal falar que a justiça de Deus que aconteceu na América, que fogo cai lá e que é macaças. Para ver daqui para que gente que está lá, a maior parte deles que rico, é falava mal de palavra de Deus e catada fogo cai lá. Na Venezuela, no canal fala aquilo aí e castigo de Deus, não tem pena de irmãos crentes também como morrer lá. Não tem pena de que população que morre. Mas, irmãos, o tempo de Deus está já perto. Se não houvesse, depois que o povo confessar, o povo quer assim, como é que não faz? Senhor, olha e fica caçado da maneira de justiça. Palavra de caçado e palavra de tristeza, quer dizer, hora que alguém fala, fica com caçado, e que significa como está contra o mas duro que ele tem, de olhar como e foi assim, e o povo de Israel disse que conhece uma nação que disse, povo que pertencia, mas abandonar, é para servir outro Deus. E foi lá ficar com caçado. Mas uma assim, mulheres, a minha própria que na lanta, assim que fala. Fala assim, e olha como e que tem que justo. E fica lembrando, irmãos, não pode pensar como naquele tempo, na voz talvez se tem que gente justo. Que não na fala justo, gente que não anda, aqueles que não anda segundo a palavra de Deus. Gente justo. E falar como assim, ele ia lembrar. Assim, se próprio mão ganhar vitória, quer dizer, mostrar o próprio Deus e lançar, se próprio retidão aguentar e vestir retidão sumaciada, e depois se capacita. Deus torna quem que não quer a favor desse povo. E torna guerreiro para nós. E cá nós que está querendo. E hora que não reconhece, não pessoa, não fraqueza, não sociedade usando como similar. Deus está lutando e está querendo para não defesa. E cada pera assim está não, ele está diferente para nós. Então ela assuma um libertador. Para o Senhor falar, libertador na bem paixão para aqueles que já são de Jacó, arrepender de ser pecado. Senhor, para mais, a mim e minha contrato com eles, meu espírito, compõe riba de boca, minha palavra, dá para o papel. E cada desviar de boca. A lei, a responsabilidade da igreja, a lei, cargo de igreja, tanto igreja legal, igreja de custa nela. Essa é a nossa responsabilidade. E falar com a minha palavra, que não para o papel. E cada desviar de boca, sim, nem de boca de filho, nem de boca de filho, diz na negócio para todo tempo. Amém.
Irmãos, palavra de Deus. E precisa de anunciar de geração a geração. Não deve lançar para falar de palavra de Deus. Para trabalhar e falar assim que o Senhor fala. Se eles falar, essa é a minha conversa. Essa é a conversa de Deus. Essa é a conversa do Senhor. Que não houve hoje, não houve momento. E cada mim, a minha precisar também dessa palavra, essa exortação, essa palavra de Deus. Precisa dela. Mas palavra está na palavra que nós tudo. Para ver a palavra de Deus. A igreja deve lá. Depois, o povo de Deus suma aquilo que firmar na igreja. Para ver na Ezequiel e falar, misto olhar e na firmar na igreja para poder defender o povo. Misto olhar alguém uma sentinela que não pode confiar. Misto olhar que alguém, a Bíblia fala que lá, se você Ezequiel, não vês daqui na pedir que ele diz suma discípulo. A nós eles, a igreja deles. Não tem pós, que não pensa melhor que está diante. Mas a partir de nós, Deus se monta por tu passado. Se ora de caçou do povo. Não vai bem. Não me está agradecido. Parece um bocadinho de palavra que tem para nós. Não me se para o Espírito Santo continuar a papear dentro do coração. Aquilo que passa no tempo de Isaías, de reis aqui, de Manassés, que o homem que desvia, que leva o povo tudo desvia. Mas essa palavra, e era a palavra para poder libertar aquele povo. Se uma que a nós, eu vou palavra para nós. Para boca não vem, essa para amanhã. No lugar de Cristo, é palavra. Senhor, muito obrigado, abençoado. Abençoa a igreja, abençoa o povo na Guiné-Bissau. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus